Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Jesus fala, mas se alguém bater na face direita, oferece também a outra. E Emmanuel vem comentar na lição 63 do livro Vinha de Luz, Atritos Físicos. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo, reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. É interessante, né, que eu não tinha visto ainda uma pessoa achar que essa passagem do Cristo estava significando covardia, mas o Emmanuel está trazendo essa informação para a gente, dizendo que alguns humoristas, ele até chama isso, né? Que bate numa face da outra, que isso é covardia. E, no entanto, a gente há de convir aqui, né, não só os recursos espirituais, mas principalmente a agressão física, ela só aparece quando o recurso da palavra e o recurso do pensamento já não encontram mais subsídios. Então é interessante, né? Eu já ouvi uma vez uma frase dizendo que normalmente a agressão vem quando acaba o seu argumento. Então, qual é o objetivo? É aumentar cada vez mais o argumento. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se enriquece, né, de informações, mais a gente tem condições de, na hora que estiver sofrendo uma agressão, a gente dá aquela parada. E nesse ponto, né, a gente vai ter vários exemplos, não só na nossa vida pessoal, como também na vida pública, mas o mais notório, o que mais chocou a minha razão, foi quando eu li a biografia do Mahatma Gandhi, aquele pacifista indiano que desencarnou em 1948 e que promoveu a independência da Índia com relação à Inglaterra, que eu li isso no livro e depois fizeram um filme e reproduziram essa cena no filme, e a imagem, ela fala mais do que as palavras escritas, né? A imagem foi perfeita. É um momento em que o Gandhi reúne os indianos e falam que não iam mais utilizar o jeans americano, que eles iam, o americano não, o inglês, né? Que eles iam utilizar a sua própria roupa, sua própria vestimenta, como todos os indianos, e que também eles não iam mais comprar o sal que a Inglaterra estava comercializando. Eles iam ele mesmo para a praia fazer o sal deles. E quem já teve oportunidade sabe, né? Você pega uma quantidade grande de água do mar, deixa no sol, conforme a água vai evaporando, o sal fica ali. O sal, só que ainda fica aquele sal grosso, né? Então depois ele só faz aquela moenda, né, para poder fazer o sal refinado. E eles foram para a praia. Quando eles chegam na praia, os soldados britânicos, já sabendo daquilo, se enfileiraram para não deixar com que aqueles indianos chegassem até a praia. Então o Gandhi, ele tinha uma política com ele. Ele falava, só me segue quem for capaz, quem se sente capaz de suportar uma agressão sem revidar essa agressão. Então a cena do filme é uma cena bastante chocante, porque aqueles indianos, eles iam andando enfileirados, quando chegavam perto do mar, os soldados indianos os agrediam feio mesmo.
deles caírem no chão, deles saírem machucados, mas eles não revidavam, saíam. E vinha outra fileira, e vinha outra fileira, e vinha outra fileira. E o que aconteceu foi que de tanto aqueles soldados britânicos agredirem aqueles indianos que não revidavam, o que aconteceu? Muitos daqueles soldados foram obrigados a ir para a reserva e ficaram com transtornos psicológicos graves. Essa é até uma informação que é omitida no filme. Mas se parar para pesquisar, né, na vida dos britânicos, aquilo foi marcante para eles. Por quê? Porque quem agride está esperando um revide. Então, se a pessoa chega perto de você com toda aquela disposição para te agredir, de repente reconhece que você não é merecedor, que você não precisava ter passado por aquilo, logo em seguida bate naquela pessoa um remorso, um arrependimento. O primeiro comportamento dele é pedir desculpa, é reconhecer que ele esteve errado. Então, na verdade, o que Emmanuel está falando para a gente aqui? Ele está falando, o murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. Tudo bem. E sobrevindo algum problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios. Aí ele vai pegar, como poeta que ele é, pegar recursos na natureza, falar pra gente, o animal enfurecido, se você for para cima dele também com ira, ele vai te atacar. Né? E a menos que ele reconheça que aquele outro animal seja mais feroz ainda que ele. Isso acontece, isso eu já vi acontecendo, né? Por exemplo, vai atacar um leão. Quando o leão mostra aí a sua força, aquele animal de repente recua com medo. Né? Ou então a abelha, que fala assim, a abelha não vai pegar nenhum apicultor que está na brandura, que está na serenidade. Então o que acontece? Né? Ele normalmente ataca quando alguém pega um pedaço de galho, pega de ave, bate ali naquela colmeia e aí as abelhas se sentiram agredidas e vêm para cima, igual acontece com o marimbondo também. Né? E ele fala para o único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se, é conservar-se o contentor ou os circunstantes, aqueles que estão ao redor, em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. É um desafio para todos nós que estamos encarnados. É um verdadeiro desafio. Porque não adianta, a revolta vai bater na gente na hora, se tiver alguém que ainda tenha essa índole ainda de contra-atacar, o instinto vai provocar esse tipo de comportamento, mas mesmo que seja aquela pessoa mais pacífica, como eu pego, por exemplo, o Gandhi mesmo, o ator que interpretou o Gandhi, ele teve uma performance que foi marcante também, porque eu fiquei imaginando quando eu vi o filme, a primeira vez, quando eu tinha 15 anos de idade, muito novo, eu fiquei imaginando, é aquela cena mesmo, você está prestes a ser agredido, a tua postura não pode ser de desprezo, você vai olhar para aquela pessoa com aquele ar grave, né, com aquele semblante grave, sereno, olhando para aquela pessoa e tentando mostrar para aquela pessoa que na verdade você não merecia estar passando por aquela agressão. Né? Mas não tem como você ficar indiferente. Não, isso não vai acontecer. Então ele termina aqui pra gente, né? Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então eu vou convidar aí quem quiser pesquisar, até na bibliografia espírita mesmo, vocês vão encontrar a história de Jesus Gonçalves, que é esse espírito que está aqui, ó, desse quadro aqui. Jesus Gonçalves, ele conta que em uma das encarnações dele, ele foi um general que destruiu a cidade de Roma. E ele teve contato com uma pessoa que trazia esse comportamento, que se chamava Santo Agostinho. Santo Agostinho entrou no meio da tribo, lá onde eles ficavam, né? Lá onde eles ficavam acampados, e de maneira... todos ficaram assombrados, porque ninguém ousava chegar perto daqueles visigodos, que eram bárbaros. E ele foi na direção do general e falou: humildemente, eu só venho pedir para você que possa estar poupando nossas mulheres e nossas crianças. Teve uma conversa com Jesus Gonçalves, na verdade Alarico, era o general Alarico, com o Santo Agostinho, e Santo Agostinho, depois de algum tempo, realmente poupou as crianças, ordenou que as crianças e as mulheres ficassem dentro das igrejas, não atacou as igrejas quando destruiu a cidade de Roma. É o que faz a coragem desses homens de moral. Fica aí a lição pra gente,
com toda a dificuldade que a gente tem, mas mãos à obra, para frente e para o alto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.